BAP é homenageado em Brasília. Pedro de volta aos treinos. Segundo o jornalista John Arias, é prioridade para o Flamengo em 2026. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixem o like de vocês, não são inscritos. Se inscrevam, acione o sino da notificação que está aqui embaixo e deixe o comentário e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Não gostei. Vamos de novo. Excelente notícia! Pedro de volta aos treinos. BAP é homenageado em Brasília. Segundo o jornalista John Arias, é prioridade no Flamengo para 2026. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixe o like de vocês, não são inscritos, tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscreva-se, acione o sino da notificação para todos os vídeos e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos, que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Meus queridos, trazer algumas atualizações do Flamengo aqui para vocês nessa tarde de quarta-feira, dia 12 de novembro, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. O Flamengo atualizou aí a situação dos atletas entregue ao departamento médico. Cara, postei uns vídeos aí na nossa página Amaury de Paula Santos. Pedro já treinando, cara. Treinando com bola ali, com o preparador físico, com o fisioterapeuta. Aquele imobilizador que ele tinha colocado no braço, colocou um mais flexível, né? O braço continua imobilizado? Sim. Mas segundo informações que eu obtive aí, mesmo com dor, Pedro vai para o jogo na final da Libertadores da América. Cara, que excelente notícia. Fiquei muito feliz. Espero que ele corresponda dentro de campo. Galera, não pode cobrar muito do Pedro. Olha o tempo que ele está em inatividade, tá? Ele vai fazer o máximo, vai se entregar, eu tenho certeza, para tentar ajudar o Flamengo, mas não pode ver em Pedro, assim, o salvador da pátria, tá? Então aqui, vamos trazer as informações sobre a atualização médica. Jorginho, tá? O meia realiza trabalhos em campo com fisioterapeuta e preparação física. Léo Ortiz, ainda com resquício de dor no tornozelo após trauma sofrido na região, o zagueiro segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. Pedro, em função da boa evolução do quadro, o atacante avançou para o último estágio da sua reabilitação da fratura nesta quarta-feira hoje, já com nova e mais curta imobilização, retornou às atividades parciais com o grupo, em exercício ainda sem confronto direto. A programação da recuperação segue dentro do planejado. Cara, que excelente notícia, que notícia maravilhosa. Estou assim, deveras, muito feliz. E o Alan aí, né, jogador, se recupera de uma fascite plantar e segue em tratamento com o departamento médico rubro-negro. Pedro Guilherme, o homem do leitinho, tomou leitinho, calcificou, tá ficando recuperado aí. Bom, mudando aqui de assunto, vamos falar aqui sobre Libertadores da América. Informação sobre venda de ingressos para a final da Libertadores, meus queridos. A Conmebol ainda vai avaliar o balanço parcial das vendas dos ingressos feita por Flamengo e Palmeiras antes de abrir a comercialização ao público geral. A entidade afirma que segue o cronograma previsto, tá? Apesar disso, o Flamengo havia informado que as vendas ao público geral começariam segunda-feira, dia 10, o que gerou apreensão entre os torcedores. A Conmebol orienta que aguardem o anúncio oficial. Tem que aguardar o anúncio oficial da Conmebol. Qualquer coisinha, entrem lá na página da Conmebol para ficarem cientes. Assim que eu tiver a informação oficial, estarei trazendo para vocês nos nossos vídeos e na nossa página Amaury de Paula Santos. Galera, a Justiça liberou aí a grana que estava retida, né? Pagamento da Rede Globo, a Libra, pelos direitos de transmissão do pay-per-view. E a diretoria do Flamengo respondeu, né, a essa decisão da Justiça. Olha só, a desembargadora relatora do processo
fez a liberação de parte do montante que havia sido bloqueado e mantendo apenas 17 milhões referente à verba de audiência correspondente ao chamado cenário 6. Tá? O Flamengo entende que a decisão faz justiça e reconhece a legitimidade dos argumentos apresentados baseado nos cumprimentos do Estatuto da Libra, que exige aprovação unânime dos clubes para qualquer alteração nos critérios de rateio de receitas de transmissão. O clube ainda deve pleitear aperfeiçoamento da decisão para que o critério seja estendido para a próxima parcela a ser paga pela Globo. Galera, então o Flamengo deu uma resposta aí à altura, catucou a Libra, porque o Estatuto da Libra diz que todos os acordos, todas as normas têm que ser aprovadas por unanimidade, coisa que não aconteceu com relação à verba do pay-per-view, mas o Flamengo continua aí pleiteando o seu direito. E falando aqui novamente sobre Libertadores da América, vamos ter aí um grande Aeroflá. Priorizando apoio da torcida no Aeroflá, o Flamengo definiu aí a logística para a final da Libertadores, retornando após o jogo contra o Atlético Mineiro para o Rio de Janeiro, embarcando rumo a Lima na tarde do dia 26. Tá? Durante a estadia na capital peruana, o Flamengo ficará hospedado no Hotel Hilton Miraflores, local que servirá como base logística e operacional até o dia do jogo. Para esta decisão, o clube fretou 5 aviões, um deles será 100% executivo, destinado à delegação de futebol, outro levará profissionais do clube que estarão a serviço em Lima. Outros 3 aviões atenderão familiares dos atletas, diretores, sócios e conselheiros do Flamengo que irão arcar com os custos das suas passagens. O Flamengo não vai estar bancando esses outros 3 aviões. Foram fretados para que os familiares dos jogadores, sócios, beneméritos, possam ir acompanhar essa final em Lima no dia 29 de novembro. Porém, os custos sairão dos bolsos desses convidados, né? Então, seguindo aqui com as informações, meus queridos. Em sessão na Câmara Legislativa, BAP, presidente do Flamengo, recebeu o título de cidadão honorário de Brasília e celebrará os 130 anos do Clube de Regatas do Flamengo. Parabéns, BAP, parabéns ao Clube de Regata do Flamengo, que no dia 15, dia de jogo contra o Sport, estará completando 130 anos de sua existência, tá? Bom, mudando aqui de assunto, começando os ajustes. A CBF finalizou o modelo básico do fair play financeiro e deve colocá-lo em prática a partir de 2026. A entidade ainda avalia ajuste e pode incorporar sugestões enviadas pelos clubes antes da implementação definitiva. Os clubes ainda vão poder... isso aqui eu não achei legal, isso aqui a gente pode melhorar. Os clubes poderão dar sugestões para poder melhorar cada vez mais a atuação do fair play financeiro. O novo sistema prevê que a partir de novembro de 2025, a CBF começa a fiscalizar o pagamento de dívidas anteriores ao período da vigência, dando aí às equipes cerca de 11 meses para organizar suas finanças e evitar inadimplência. Sabemos que tem vários clubes aí inadimplentes, nós não precisamos nem citar o nome porque a gente fala isso com frequência. Além disso, as contas dos clubes passarão a ser monitoradas de forma contínua, com a atenção a indicadores como déficit, superávit, endividamento de curto prazo e relação entre custos de futebol e receita. As punições, porém, só terão início em 2028, ou seja, terão 2 anos aí para se adequarem de maneira correta. Bom, equipes em processo de recuperação judicial terão regras específicas e deverão manter a folha salarial dos 3 meses anteriores e obter lucro em janelas de transferência. Por outro lado, não haverá limites para aporte de investimentos, o que permite modelos como os do Bahia e do Red Bull Bragantino, que recebem injeções financeiras de seus controladores, ou seja, de suas SAF. O Red Bull Bragantino e Bahia são SAF, assim como também
o Botafogo. Bom, essa é a situação do fair play. Agora vamos para outra pauta aqui, meus queridos. Flamengo e Palmeiras cheios de desfalque na rodada decisiva. Rapaz, esse jogo do dia 15 vai pegar fogo, hein? Vai pegar fogo. Flamengo e Palmeiras vão a campo no dia 15 de novembro com nada menos que 14 jogadores convocados. No total, 7 de cada lado. Além de atletas lesionados e suspensos, as duas equipes estão empatadas com 68 pontos no Brasileirão. E os duelos contra o Sport Santos podem ser determinantes na disputa pela liderança, pelo menos na liderança temporária, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro será decidido aí nas duas últimas rodadas. Bom, Uruguai é a seleção com mais convocados. Arrascaeta, Guilherme Varela e Matias Vinha do Flamengo. E Facundo Torres e Martinez e Piquerez do Palmeiras. O Flamengo ainda perdeu Carrascal para a Colômbia e Plata para o Equador. Danilo e Alexandro para o Brasil. Enquanto o Palmeiras tem Gomes e Souza para o Paraguai, Vitor Roque para o Brasil e Flaco Lopes para a Argentina. Pedro, Jorginho e Alan seguem vetados no Flamengo e Everton, né? E Paulinho e Lucas Evangelista ainda se recuperam no Palmeiras. O clube paulista também não contará com Andrés Pereira, suspenso. Já o Flamengo monitora o julgamento de Bruno Henrique no Superior Tribunal de Justiça, que pode pegar aí 12 jogos de suspensão. O julgamento do Vitor Roque é só na segunda-feira da semana que vem. Quem vai liderar esse Brasileirão, Flamengo ou Palmeiras? Meus queridos. Bom, trazer a informação aqui do Júlio Miguel Neto, meu amigo Cláudio Silva Andrade, que gosta muito, né? Ele colocou aqui, exclusivo. Eu já trouxe essa informação hoje de manhã, já trouxe ontem. O Flamengo tem forte interesse em John Arias, ex-fluminense, atualmente no Wolverhampton, como alvo principal para a próxima temporada. O cenário só reforça essa possibilidade. O Wolverhampton é a lanterna da Premier League. Arias vem perdendo espaço, ficando no banco. Com o ano da Copa do Mundo se aproximando, o colombiano quer voltar a ser protagonista. Cara, John Arias joga muito. É um jogador que cairia como uma luva ali no Flamengo. E ele continua aqui, Júlio Miguel Neto. Fontes confirmam que o jogador não descarta voltar ao futebol brasileiro. E o Flamengo avalia o nome de Arias como prioridade absoluta para reforçar o elenco em 2026. O Wolverhampton aceitaria negociar o jogador apenas em caráter definitivo, nada de empréstimo. Bom, importante aqui que não existe cláusula que proíbe John Arias jogar no Brasil. O que tem aí, né, é a cláusula de prioridade de compra. Ou seja, se o Flamengo chegar lá, fizer uma proposta para o Wolverhampton, ele chega aqui e fala para o Fluminense, ó, o Flamengo ofereceu tantos mil euros para contratar John Arias. Vocês vão querer levar por esse valor? Aí sim, a prioridade que eles têm é essa, tá? Mas não tem nenhuma cláusula que proíbe o jogador de vir jogar no Brasil novamente. Bom, outro jogador que está às vias de sair do Flamengo, provavelmente na próxima janela de transferência, é Everton Cebolinha. O Flamengo estipulou o valor de 8 milhões de euros, cerca de 49 milhões de reais, para poder liberar o atleta, e o Grêmio tem um interesse muito grande em repatriar Everton Cebolinha. Sendo assim, meus queridos e minhas queridas, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.